São 7 horas e 34 minutos. Vamos girar a nossa reportagem, saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. A Yasmin Costa já está por aqui para resumir um pouquinho do encontro que aconteceu agora há pouco. A gente mostrou algumas imagens para vocês do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O secretário de Estado dos Estados Unidos está na região desde a semana passada e Biden foi hoje a Israel pessoalmente, numa viagem considerada de alto risco. A gente até mostrou aqui, não é, Yasmin? Anteontem, o secretário de Estado dos Estados Unidos e o primeiro-ministro de Israel tiveram de ir para um bunker por causa do risco de bombardeios. As sirenes foram acionadas. Então, uma viagem de alto risco, mesmo para o homem que conta com o melhor sistema de segurança do mundo, o presidente dos Estados Unidos. Os bombardeios continuam na região. Yasmin Costa, tudo bem, Yasmin? Bom dia. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia para a Lívia também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Exatamente, esse é um alto risco, até a própria defesa dos Estados Unidos, a segurança do presidente Joe Biden sabe disso, mas ele preferiu, ele já estava fazendo essa sinalização, já estava em contato com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o próprio secretário Antony Blinken já estava na região dando esse apoio norte-americano, mas Biden avaliou que era preciso ir pessoalmente para essa conversa com o primeiro-ministro de Israel. E assim foi feito. Biden chegou hoje em Israel e já falou rapidamente sobre o que ele está fazendo na região. Disse que esse é efetivamente um momento de dar apoio a Israel e Biden ainda fez duras críticas ao Hamas. Disse que esses ataques que o Hamas tem feito a Israel estão matando pessoas, o que ele avalia que é um massacre. E aí o presidente norte-americano ainda fala que muitos americanos morreram nesses ataques feitos pelo Hamas. Inclusive, Rafael, a gente separou um trechinho dessa fala do presidente dos Estados Unidos. Vamos ouvir. O grupo terrorista Hamas massacrou mais de 1.300 israelenses até aqui. E não é nenhuma hipérbole dizer massacrou. Isso inclui 31 americanos. Eles levaram reféns, incluindo crianças. Imagine o que essas crianças que estavam se escondendo do Hamas deveriam estar pensando. Isso vai além da minha compreensão. Eles cometeram maldades e atrocidades que fazem o Estado Islâmico parecer mais racional. Vale lembrar, né, Rafael, como a gente tem noticiado aqui na programação da Jovem Pan, Biden vai a essa visita a Israel em um momento de muita tensão, de aumento na temperatura dessa guerra, justamente por conta desse ataque a um hospital na faixa de Gaza. Há ali versões narrativas de que foi um lado que enviou os mísseis que atingiram o hospital. Ninguém quer se responsabilizar por essa autoria. Mas Joe Biden, ele já saiu em defesa de Israel. Na avaliação do presidente dos Estados Unidos, esse massacre no hospital também é de autoria. Sinais na avaliação dele mostram e são claros de que isso foi a autoria do Hamas. Isso faz parte do modo de agir do Hamas. A gente também tem essa fala do presidente Joe Biden. Vamos ouvir. Estou profundamente triste e chocado com a explosão no hospital em Gaza ontem. Baseado no que vi até agora, parece que isso foi feito pelo outro time, e não por vocês. Mas tem muita gente por aí que não tem certeza. Então, precisamos superar muitas coisas. E também incentivar a capacidade de salvar vidas de palestinos inocentes que estão no meio disso.
Vale lembrar, né, Rafael, por conta desse ataque ao hospital em Hamas, justamente o que aconteceu, autoridades da Jordânia, porque Biden teria um encontro com essas autoridades, você trouxe há pouco aqui na programação da Jovem Pan, mas essas autoridades cancelaram esse encontro com o presidente norte-americano para não sinalizar nenhum tipo de acordo ou qualquer tipo de acordo com a autoridade norte-americana. Agora a gente vai seguir acompanhando, porque havia essa expectativa de outros encontros, mas por enquanto está tudo cancelado e Biden segue ali com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Volto com você. Yasmin Costa, conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília. Houve uma atualização do número de mortos. O Fabrício Naitz, que é nosso editor de internacional, já nos traz a informação de 4.700 mortes confirmadas, 1.400 em Israel, 3.300 em Gaza, muitas dessas mortes ainda não computadas. Afinal de contas, o hospital em Gaza, explodido ontem por um míssil lançado, sabe-se lá de onde, um crime de guerra cometido por alguém, certamente ia ter muita gente debaixo dos escombros daquele hospital, muitas crianças, muitos idosos, muitos profissionais de saúde. O presidente Biden disse que foi o outro time, aparentemente, que explodiu o hospital em Gaza. Aqui na Jovem Pan tem informação, tem análise, tem opinião também. A Amanda Klein já está por aqui para se juntar ao time do Jornal da Manhã. Amanda, bom dia. A explosão desse hospital, um crime de guerra cometido ainda, a autoria desconhecida, há uma troca de acusações, piora muito o ambiente naquela região e parece ser um marco nesse período de 12 dias, né? Ou o caldo entorna de uma vez por todas, ou os líderes dos países envolvidos entendem que ultrapassamos qualquer limite e é fundamental o entendimento, porque para além de explodir um hospital, não dá para imaginar algo mais grave, né, Amanda? Bom dia. Concordo com você inteiramente, Colombo. Bom dia a você, Lívia, Dantas, bom dia à nossa audiência. Primeiro, falando um pouquinho do Biden, essa viagem dele acontece num timing péssimo e é um risco político alto. Ele se comporta como avalista da política de Israel e ainda disse, como vocês reportaram, que aparentemente o alvo foi, aparentemente o ataque bombardeio ao hospital aconteceu pelo outro time. Ainda não temos provas definitivas, conclusivas sobre quem perpetrou esse ataque. O IDF, que são as Forças Armadas, o Exército de Israel, tem publicado seguidos posts em seu Twitter, atualmente é o X, né, o X, mostrando vídeos de que o bombardeio, de que o foguete teria partido da Jihad Islâmica. Até eles apresentam um áudio que seria uma conversa que eles interceptaram de operadores do Hamas, assumindo que o foguete teria partido de um cemitério logo atrás do hospital e errou o alvo, caiu em cima do hospital e provocou centenas de mortes de palestinos. Então, Israel tem tentado sustentar a sua versão, embasar a sua versão através de provas, mas é lógico que você precisa de uma investigação independente para chegar a essa conclusão. Agora, qual é o risco político de Biden chegar no momento em que ele tinha reuniões inicialmente marcadas com o rei da Jordânia, com o Mahmoud Abbas da Autoridade Nacional Palestina, com o presidente do Egito, o ditador general al-Sisi, e agora todas essas reuniões foram desmarcadas e ele fica somente com o lado de Israel, enquanto protestos eclodem em outros países do mundo árabe, do Oriente Médio, no Iraque, no Irã, na Jordânia, no Líbano. Você corre o risco de assumir apenas uma versão desse conflito e se tornar um avalista da política de Israel. E outra coisa, o rei da Jordânia e vários desses países, Egito, Jordânia, mesmo a Arábia Saudita, são aliados, são parceiros dos Estados Unidos no Oriente Médio. Olha o que o rei da Jordânia falou ontem, que está na capa de um dos jornais americanos de grande circulação hoje, acho que é o Financial Times ou USA Today, acabei de ler vários. Ele alertou que o Oriente Médio está à beira do abismo. Então, você lembra aquele comentário que você tinha feito na segunda, Colombo, que eu acho que foi muito certeiro, quando você fala que o Blinken, que é o secretário de Estado norte-americano, o chanceler, o principal diplomata do país, estava lá na região, em Israel e no mundo árabe, com alguns objetivos. Um deles era impedir a escalada do conflito para o Oriente Médio. Parece que isso agora está sob risco, principalmente porque, para além das provas que corroborem a autoria desse bombardeio ao hospital, há uma versão que tem corrido no Oriente Médio, que as pessoas tendem a acreditar, é que esse ataque partiu de Israel. E a partir do momento em que vários árabes acreditam que esse ataque tenha partido de Israel, eles vão
ter um apoio muito mais inflamado. Ele já tem a causa palestina, mas isso vai se inflamar, isso tende a percorrer as ruas de vários países. Aí o caldo, sim, pode entornar. Então, veja que nós estamos num momento muito sensível e correndo paralelamente a isso, tenho certeza que a gente vai comentar em outros momentos do Jornal da Manhã, tem uma resolução do Brasil na ONU, no Conselho de Segurança da ONU, apurei com fontes do Itamaraty, ontem à noite, confirmei hoje de manhã que a votação está mantida para as 11 horas da manhã, horário de Brasília, no Conselho de Segurança da ONU, aquela resolução que pede por pausas humanitárias para ajuda humanitária chegar a Gaza e para que algumas pessoas, cidadãos de outros países, inclusive brasileiros e americanos, possam sair pela passagem de Rafah no Egito. Então, veja que tudo isso está sob risco, porque se a situação piora muito, Israel não concorda também, junto com o Egito, em abrir essa passagem para entrada de ajuda humanitária e saída desses cidadãos, o conflito, o agravamento, a crise humanitária fica ainda pior. Cláudio Dantas também conosco nesta quarta-feira. Dantas, bem-vindo, bom dia para você. Eu quero tocar desse ponto que a Amanda destacou sobre riscos políticos para Biden. Começa a viagem agora para Israel num timing muito delicado. Ele participou de uma coletiva agora há pouco, para quem está nos acompanhando por imagens, a gente está mostrando as imagens para você dessa coletiva. E num trecho das falas de Biden, ele disse que, baseado no que ele viu até agora, parece que esse ataque ao hospital foi feito pelo outro time, ou seja, pela Jihad Islâmica, que é justamente a versão dada por Israel e não por vocês, governo e autoridades israelenses. Aqui ele toma um lado de forma muito clara. Você acha que isso realmente intensifica esse risco político para ele? Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Amanda. Bom dia a toda a nossa audiência. A política externa do Biden, ela tem altos e baixos, né? E a gente pode dizer que agora está tentando retomar uma baixa aí com esse apoio a Israel. Não é possível que se entenda a contraofensiva de Israel pelo ponto de vista do Hamas. Agora, é lógico, nós estamos diante de uma guerra de propaganda para além da guerra do confronto militar. Essa guerra de propaganda, ela coloca Israel como o Estado opressor e o Hamas como um defensor, né, do povo palestino. E não é bem assim que funciona. O Hamas é um grupo terrorista, assim como a Jihad Islâmica, que é um grupo menor, mas também não está nem um pouco preocupado com os civis. Inclusive, quando a gente fala, a gente vê essa versão de Israel, há um histórico de falhas de mísseis da Jihad Islâmica. Pelo menos 18% dos mísseis lançados pela Jihad Islâmica falham. E já mataram outros civis palestinos. Inclusive, em maio, teve um míssil que falhou e matou civis palestinos. No ano passado, outro lançamento também que deu errado e também matou civis palestinos, inclusive mais até do que as baixas provocadas pelo exército israelense numa ofensiva que teve no ano passado. Então, a única dúvida que resta em relação aí, não só à trajetória do míssil, etc., do ponto de vista técnico, é a capacidade de fogo desse míssil. O que se argumenta é que talvez ele tenha atingido também um depósito de armas junto ao hospital, que é uma prática muito comum do Hamas, porque normalmente a capacidade desses mísseis, a capacidade de fogo, de explosão, é menor, né, do que a que a gente verificou ontem. O Biden disse que se colocou, a princípio, ao lado de Israel, mas disse que é preciso aguardar desdobramentos, ou seja, uma investigação mais aprofundada, naturalmente, disso, e nós vamos todos aguardar. Mas não podemos perder o foco daquilo que interessa. Nós temos aí um conflito que foi iniciado por um ataque bárbaro por parte do Hamas e que merece uma reação. O governo de Israel, naturalmente, tem de adotar na sua estratégia o apoio humanitário a esses refugiados palestinos, e Biden tem aí talvez o grande desafio de convencer o Egito a abrir a sua fronteira. Esse talvez seja o grande problema hoje desta frente militar, porque você não consegue liberar o sul de Gaza, você não consegue ter um deslocamento maior, porque quem ainda está na face norte não vê perspectiva de saída, então acaba permanecendo, e isso acaba, vamos dizer assim, indo ao encontro
de uma estratégia militar do próprio Hamas, que é usar civis como escudo humano. E isso viola a convenção, a 4ª Convenção de Genebra. É bom que se diga que o Hamas tem como prática o uso civis como escudo humano. Então, se há de se condenar, caso esse ataque tenha partido de Israel, há de se condenar também o Hamas por usar civis como escudo humano, o que é uma prática covarde e bárbara e totalmente ilegal num cenário de conflito armado.